Nessa segunda parte do tutorial de componentes e camadas, verificaremos algumas situações de trocas e o make unique nesse primeiro momento, como vamos reproduzir ele, relembrar, né, da primeira etapa, e depois num exemplo do edifício, como vai se comportar algumas camadas e repetições de componentes, enfim. Vamos nos ater então no primeiro momento com as trocas e o make unique. Vejam que eu reproduzi no primeiro tutorial um make unique desses dois bancos, deixei esses dois bancos com uma cor diferente. Se eu seleciono esses dois outros bancos segurando CTRL, eu também posso deixar esses dois bancos com uma outra cor, com um outro tom de madeira, por exemplo. Selecionei esses dois objetos, só para você relembrar, aproveitar. Botão direito do mouse, eu posso clicar em tornar único, então eles ficarão diferentes, esses dois ficarão diferentes dos outros, mas entre eles serão iguais. Então veja, se eu entro no componente, eu posso selecionar todas as superfícies, percebeu? Vou pegar aqui uma outra madeira, eu fiz a pintura dela. Então quer dizer que eu tenho então componentes diferentes, né? Vejo que somente aquela última mesa tenho mesas com, né? Enfim. Eu vou fazer uma troca agora de um componente por outro. Agora eu quero que este componente, esses dois, né, fiquem aqui no lugar desses dois outros. Você pode usar um recurso bem interessante, mas é sempre importante que você pare para pensar com esse próximo recurso no ponto de inserção. Quando eu entro no componente, quando eu clico duas vezes, percebam que aqui é o ponto de inserção, eu encontro esse componente. Talvez não me ajude muito, mas enfim, eu vou selecionar essa superfície, vou mover o objeto rapidinho, ó. Percebeu que aquele pontinho, esse é o ponto de inserção que está na extrema esquerda do componente, no canto inferior. Então quer dizer que se esse é o ponto de inserção, se eu faço uma troca, se eu quero substituir este componente por este outro componente, se eles possuem o mesmo ponto de inserção, vai dar tudo certo. Vamos verificar essa situação. Então quer dizer que eu quero que esses dois componentes sejam iguais a esses outros dois. Você poderia, num processo muito simples, por exemplo, deletar os dois componentes, selecioná-los, acionando o mover, dando clique no CTRL, pegando um ponto de referência, colocando em referência a um outro ponto, enfim, em relação ao eixo vermelho. Aqui eu achei este ponto na outra extremidade. Eu não quero fazer esse processo, fazer de um jeito diferente. Veja que eu quero substituir esses dois componentes por esses outros dois. Eu posso selecionar esses dois objetos e deixá-los e torná-los únicos. Vou clicar aqui, tornar único. Quer dizer que agora esses dois objetos são diferentes de todos os outros, porque só esses vão receber uma operação. Uma operação de mudança de componente. A gente vai ter que trocar este componente por este outro. Uma linha de raciocínio bem interessante, algumas dúvidas já aconteceram. Aliás, até aproveitando, a ideia desse tutorial é justamente para que a gente possa discutir algumas ideias e verificar algumas dúvidas e principalmente algumas dicas de algumas situações. Então, com certeza você já fez alguns estudos e agora chegou a hora de solucionar algumas dúvidas, alguns procedimentos, enfim. Vejam que nesse momento agora eu vou falar um pouco mais de componentes, de trocas de componentes e discutir algumas organizações. É claro que você pode fazer isso de várias maneiras. Então estou achando uma possibilidade agora para que você estude um processo e uma organização. Pode te ajudar no teu fluxo de trabalho. Veja lá, eu vou selecionar então esses dois objetos, né, que você definiu como únicos. Perceba que esses dois objetos aqui, você pode clicar com o botão direito do mouse e pode perceber que você já deixou ele único. Você não tem mais a opção tornar único.
Se você clica em apenas um, como eu cliquei agora, com o botão direito do mouse, você vai ter uma opção diferente, que é o recarregar. Se você recarrega este componente, né, ó, vou colocar aqui, ó, recarregar. Se você recarrega este componente, se você recarrega ele, você vai também trabalhar com o outro componente, já que os dois são iguais. Vejam essa operação. Para você até verificar essa ideia, veja que em estrutura, esse banco madeira ficou também com o mesmo nome deste outro objeto, que também é banco madeira hashtag 3. Olha lá, banco madeira hashtag 3, banco madeira hashtag 3, os dois selecionados aqui. Ok? Bom, se eu troco um, vou trocar o outro também. Então, botão direito do mouse. No primeiro momento eu vou salvar esse componente. Vou clicar em salvar como. Vou deixar salvo aqui no meu computador. Banco madeira 3. Vou salvar este outro banco, que é o banco madeira 2. Botão direito do mouse. Vou salvar como. Salvei aqui então este componente no meu computador. Vejo que agora eu posso fazer uma simples troca. Já tenho os dois salvos no sistema. Com o botão direito do mouse, já que eles possuem o mesmo ponto de inserção, vou fazer uma simples troca usando esse conceito de recarregar. Perceberam então a opção do recarregar? Com o botão direito do mouse, clicando em recarregar, eu não quero mais esse banco madeira 3, eu quero agora que ele venha o banco madeira 2. Clico em abrir, eu consegui fazer uma simples troca, usando o conceito de ponto de inserção. Aproveitei esse exemplo porque ele é bem simples, bem fácil de ser reproduzido, né? Agora a gente vai complicar um pouco mais. A gente vai pegar, através de um diretório externo, de alguma lá no 3D Warehouse, verificar então um componente diferente. Vou trocar este banco simples por um banco já talvez diferenciado. Fazer uma pesquisa rápida. Você pode fazer essa pesquisa clicando com o botão direito do mouse, clicando em 3D Warehouse. Você pode clicar em 3D Warehouse clicando em recarregar. Veja que ele aparece uma janelinha do 3D Warehouse. Você pode procurar recarregar esse teu produto através do botão direito do mouse, pegando um produto diferente. Por exemplo, vou clicar aqui cadeira Lina, da Lina Bobard. Vou pegar aqui, pode ser qualquer uma, pode ser a cadeira girafa, essa outra cadeira, enfim. Vou ver o exemplo aqui dessa cadeira de 1947. Vou dar um clique aqui em baixar. Quando eu cliquei em baixar, percebeu que houve uma troca, mas essa troca aconteceu de maneira muito esquisita. Veja que o meu objeto ficou bem deslocado. As 4 cadeiras aqui, olha lá, essas outras 2 cadeiras ficaram bem deslocadas em relação aos outros bancos. Você fez uma troca, você não conhecia este componente que estava lá na internet. Você não sabia qual era o ponto de inserção desse objeto. Para você verificar essa situação, vou dar um Ctrl Z. Vou voltar a essa situação e vou fazer de novo esse procedimento com outro objeto. Eu percebi que eu não tenho esse controle, não tem como ter esse controle porque eu não conheço esse objeto externo. Opa, só porque é mais fácil para você olhar essa janelinha, ó. Botão direito do mouse em cima de qualquer um dos componentes, né? Esse componente são vários aqui, né? Esse é o componente original, que é o banco madeira, né? Veja, eu vou selecionar esse banco original, botão direito do mouse, vou recarregar, vou trocar por outro. Opa, desculpa. Botão direito do mouse, vou clicar em 3D Warehouse e clicar em recarregar. Vou procurar aqui de novo cadeira Lina. Como eu não conheço essas cadeiras, por exemplo, vou pegar essa cadeira girafa. Dando clique para baixar. Ainda não sabe o ponto de inserção da cadeira. Opa, percebeu que ela até ficou quase, né? Enfim, se você vai recordar que o ponto de inserção desse nosso componente
era bem nessa extremidade, no ponto esquerdo, na extrema esquerda aqui do, né, ponto inferior do objeto, em relação a este 0,0. Então, em relação a esse 0,0, percebeu que é o mesmo procedimento. Quando você criou um componente desse banco, esse componente ficou com ponto de inserção bem nesse cantinho, na extrema esquerda. Perceba que, então, a troca desse banco aconteceu desse mesmo jeito, ó, ficou bem nesse cantinho. Se eu clico duas vezes, quando eu entrar nesse componente, você vai perceber que o ponto de inserção vai ser bem aqui. Ó, vou clicar duas vezes, entrei no componente. Opa, desculpa, o ponto de inserção vai ser bem aqui no centro, né, desse componente, porque o banco nosso ia ficar bem aqui, né? Não fica bem nessa ponta, me confundindo, ele fica um pouco mais para cá. Perceba então que, olha lá, ó, na verdade, ó, em relação a esse ponto, ele ficaria bem aqui. Olha esse eixo vermelho, percebeu? Esse eixo vermelho, olha, ele ficaria bem aqui nesse canto. Então quer dizer que nosso banco de madeira antes, ele faria bem aqui nessa parte vermelha. Deixa eu dar um... Olha lá, ele faria isso aqui, o nosso banco. Então quando eu entro nesse componente, eu percebi que o ponto de inserção aqui dele estava bem no centro. Bem interessante essa possibilidade de centralizar. Vai ser bem interessante essa ideia. Vou deixar assim mesmo. Veja que eu preciso agora apenas ajustar esse componente. Você poderia até salvar esse componente, deixar no teu diretório, né? Deixar ele salvo. Vou fazer isso de uma maneira diferente, só para você tomar um cuidado inicialmente com o componente original. Vou dar um Ctrl Z. Vou deixar aqui como estava. Veja que lá no princípio você poderia se preocupar com esse processo de achar logo o centro, a referência do produto, né? Você pode corrigir esse componente. Eu vou deletar ele. Vou simular uma situação já correta. Veja que eu estou deletando esses bancos, são os bancos originais. Vou colocar as referências, né? Veja que você pode dar dois cliques, você criou essa referência. Você tem que digitar aqui o valor. É só você verificar aqui a proporção, né? Que era 0,25. É onde começa o banco. E o centro do banco, a metade do banco, vai ser a partir desse ponto, né? Também 0,25. Esse aqui é o centro, ok? Até para ficar mais fácil, eu vou fazer uma circunferência. Ó. Eu vou chamar esse banco como banco troca. Nem vou criar a terceira dimensão aqui nesse objeto. Vou clicar duas vezes. Botão direito do mouse, criar componente, chamar o nome de troca. Vou colocar o ponto de inserção no centro, dessa maneira aqui. A gente verificou no último tutorial essa ideia, né? Lembra então clicar em definir eixo do componente. Clicando aqui, vejo que eu vou me preocupar com o centro do objeto. O centro dessa cadeira você deve se preocupar com o centro dessa cadeira. A frente da cadeira ela sempre vai ficar em relação ao eixo, como está aqui até, vejam aqui. Percebam que a frente do objeto sempre vai ser o eixo vermelho e o eixo azul. Essa é a frente do objeto. O eixo verde indica atrás, né? A parte de trás do objeto, a parte da extensão dele. Ok? Então a parte da frente é o eixo vermelho, a parte da frente então é o eixo vermelho com o eixo azul. Essa é a face frontal. Então quer dizer que a face frontal nossa teria que ser assim, ó, dando um clique no centro. Dando um clique no centro, veja que eu vou estender o mouse até achar este eixo, né? Essa situação. Veja que o eixo vermelho ficou aqui e o eixo azul está ficando para cima. Ó, dá um clique aqui, indica o eixo verde para trás. Perceba então que agora você tem, né, o centro, a parte da frente, não é verdade? Ó, o eixo vermelho e o eixo azul. Vou clicar em criar. Esse é um componente chamado troca.
Veja que se eu faço um objeto já pensando nesse procedimento, imagine aqui, fazer um produto aqui na frente rapidinho. Colocar aqui 0,5.0,5. Opa, digitei errado aqui, 0,5.0,5. Então Enter. Aqui eu vou fazer uns arredondamentos aqui nesses cantos. Por exemplo, dou um clique aqui. Achei a cor tangente, dou 2 cliques, ele já limpa. Perceberam essa ideia? Fazer bem ele bem esquisito aqui. Um banco aí, um banco diferente. Ok, então beleza. Bom, vou deixar assim mesmo. Vou criar um componente clicando 2 vezes, botão direito do mouse, criar componente. Veja que eu preciso encontrar um centro do objeto. Se o teu objeto for como esse, digamos que você não consegue definir exatamente qual é o centro. Fiz um exemplo um pouco rápido, mas enfim, imagine um objeto bem mais orgânico, né? Bem mais orgânico, você não consegue encontrar mais ou menos o centro. Você pode definir, talvez até no olhômetro. É claro que eu poderia ter feito uma linha, numa diagonal aqui, em alguma situação, eu já poderia dizer, mais ou menos, ou até realmente qual que é o centro desse objeto. Mas veja que eu vou definir essa situação no olhômetro mesmo, ó, definir eixos do componente. Deixa eu colocar o nome aqui primeiro. Vou colocar aqui então, banco, folha, sei lá, banco folha. Vou clicar aqui em definir eixo do componente, dou um clique. Veja que eu vou pensar qual que é a frente do banco. A frente do banco vai ser essa aqui. Ó, dou um clique, indico a frente, né, dando um clique aqui no eixo vermelho, indico atrás do objeto, que é o eixo verde. Ok? Então a frente do objeto vai ser este. Vou clicar em criar. Criei o componente, agora eu vou entrar no componente e vou clicar um push-pull. Né? Vou até fazer um detalhe para ficar evidente qual que é a frente do banco. Ó. Feito o banco aqui, temos uma frente, né? Você vai trocar esse banco por outro. Aliás, você vai trocar aquele banco por este outro. Primeiro eu vou reproduzir a sequência das cópias. A referência aqui, só para aproveitar, veja que de um ponto até esse outro ponto é 1 metro. Então veja que eu vou acionar a trena. Acionando esse ponto, vou digitar aqui 1 metro. Só para você se ligar aqui, então, aqui nessa situação, é a mesma ideia aqui, né? Bom, cliquei 2 vezes naquele ponto. Aqui eu posso citar já 0,5. E a distância entre eles é 1 metro. Ok? Então só para você verificar aqui uma questão de projeto, como ficou, né? Então essa é a diferença dos centros. Ó, tem aqui o centro e o centro. Vou começar a reproduzir essas cópias. Do outro lado a mesma coisa. Veja que esse objeto precisa ter uma frente ajustada, então veja que esse componente, quando eu clico 2 vezes no componente, percebam que ó, a frente do objeto é sempre o eixo vermelho e o eixo azul, tá certinho. Então eu vou selecionar esse objeto, aciono mover, dou um clique no CTRL, pego esse pontinho da intersecção, dou um clique aqui. Dou um clique no CTRL, né? Coloco a cópia aqui, depois coloco a cópia aqui. Beleza. Esses estão certos. Agora tome cuidado, você não pode simplesmente selecionar esses 2 componentes e tentar colocar uma cópia, por exemplo, desse ponto, colocando esse outro ponto aqui. O que vai acontecer? Se você faz isso, olha lá, se você entra nesse componente, perceba que a frente da cadeira ficou desse lado, atrás, o eixo verde sempre indica a parte de trás do objeto, ó. Percebeu? Cuidado com isso. Então o que você deve fazer? Até você pode selecionar esses objetos, acionar o mover, dar um clique no CTRL, copiá-los aqui do ladinho. Ó, copiei. Vou acionar o Scale, por exemplo, dar um clique nesse ponto e digito -1.
eles inverteram. Perceberam a ideia do espelhamento? Acionando mover, dá um clique nesse ponto, vou colocar ele exatamente aqui nesse outro ponto. Vamos salvar esse componente, para ele começar a substituir as coisas. Botão direito do mouse. Salvar como? O banco folha foi salvo agora no meu computador. E vamos substituir esse banco troca pelo banco folha. Só para você relembrar então o processo que este componente, clicando 2 vezes, olha lá, quando entra no componente, se ficar mais fácil de identificar, vou colocar no raio-x aqui. Lembrando então o raio-x fica mais fácil. Percebeu que o ponto de inserção está lá no centro do componente? O raio-x foi mais fácil de perceber isso. Posso até olhar de baixo para cima que está ali. Ó. Percebeu que o eixo verde é a parte de trás do objeto, o eixo vermelho é a frente, o eixo azul está lá para cima, então, enfim. Vamos fazer a troca, selecionando este componente, botão direito do mouse. Você tem a opção então de recarregar. Se recarrega esse componente, vai recarregar todos os outros. Perceba que o nome aqui do ladinho, sempre na cortina estrutura, você tem ali troca. Percebeu que se você recarrega esse componente chamado troca, vai recarregar por outro, e todos os outros trocas, né, ficarão por este outro. Enfim, vamos recarregar, clicando aqui. Clico lá no banco folha e clico em abrir. Percebeu? Olha lá, deu certinho. O banco ficou lá na frente, direitinho, né? Perceberam que esse lado do espelhamento causou essa situação? Você poderia ter rotacionado ou espelhado. Nesse caso do espelhamento, veja que esse objeto, se eu rotaciono ele, vou acionar aqui o mover. Quando você aciona o mover e passa o mouse bem em cima mais vermelho, ó, veja quando eu rotaciono o objeto, vira para esse lado. Perceberam uma característica diferente? Aqui, ó. Um descuido que acontece então normalmente com o espelhar, ainda mais com essa peça que tem essa característica. Então cuidado com esse lance. Veja que eu vou utilizar o processo de espelhamento, só que usando de uma maneira diferente. Uma dica bem interessante, ó. Seleciono os dois objetos, aciono o espelhamento, né, que é aliás a escala, que vai nos ajudar para espelhar o objeto. Veja que eu vou clicar neste ponto, ó. Você vê que é o ponto da largura aqui, ó. Clico nesse ponto, seguro o Ctrl. Quando eu seguro o Ctrl, percebo que ele está usando o centro de referência. Segurei o Ctrl, veja que eu vou clicar com o mouse, segurando o Ctrl, não vou soltar o Ctrl, vou clicar com o mouse para finalizar. Ele vai entender que está usando o centro como referência nessa escala. Então quer dizer que eu estou segurando o Ctrl, dou um clique com o mouse, cliquei, solto o Ctrl e agora eu vou digitar -1. E dou Enter. Agora sim. Perceberam a ideia? Então quer dizer que se eu rotacionasse com o mover aqui, ó, não é verdade? Então cuidado com aquele processo do espelhamento para esse caso, para esse móvel aqui. Então tem exatamente essa situação, né? Então cuidado com essa ideia. Ok? Se todos os outros móveis você quer então permanecer com o banco folha, tome cuidado que aqui você tem pontos de inserções estranhos, não é? Nosso banco folha, por exemplo, não está com este, né, com ponto de inserção aqui. Não vou fazer, não é a ideia de trocar, mas enfim, veja que se eu tentasse trocar, recarregar, esse caso não vai ficar, né, legal, vai ficar perfeito ao banco folha. Querem abrir? Percebeu? O banco folha então entrou num ponto errado. Dá um Ctrl Z aqui, voltei à situação, esse era o exemplo. Só para concluir então essas questões, essa organização toda, né? Enfim, vejam que esses objetos, né, ainda estão no layer banco, como havíamos criado na aula passada, só que esses aqui, né, ainda estão no layer 0, são objetos novos, ele criou agora. Vou selecioná-los aqui, segurando o Ctrl. Vou colocá-los aqui no layer correto, que é o layer banco.
na camada banco, né? Na camada correspondente. Vou deletar esse outro objeto aqui na frente. Deletar essas cotas. Ainda vou deixar as linhas guias como referência. Ali para a gente apenas visualizar o resultado. Olha lá. Então as linhas guias nos ajudaram nesse planejamento, enfim. Para deletá-las é edit, né, ou editar no caso, né? E excluir guias. Tudo certo nesse exemplo, então vamos para um próximo exemplo. Imagine uma situação de um edifício. Vou dar um clique aqui e vou digitar o valor de 6 metros, ponto vírgula 12. Só simulando aqui umas paredes. Vou aplicar um offset, uma equidistância. Dando um clique na superfície, digito o valor de 0,2. Não vou precisar dessa laje aqui. Vou deletar. Vou criar um componente das paredes. Clicando duas vezes, botão direito do mouse. Criar componente. Paredes. Clico em criar. Entro no componente paredes e aplico o push pull de 3 metros. Esse primeiro momento fez uma estrutura, essas paredes poderiam ser o térreo, depois teremos uma outra estrutura que seria um tipo, e esse tipo teria algumas situações como sacadas, enfim, alguns outros acabamentos, pinturas diferentes, enfim. Digamos que o prédio todo vai ter uma cor já característica, eu posso até pintar essas paredes aqui, uma cor crua, alguma coisa, a princípio, já pré-definida. Algumas paredes poderiam mudar depois, enfim. Já vou aproveitar e vou colori-las. Trabalhei já com uma cor base, enfim, colorindo todas as superfícies. Veja que eu vou fazer uma cópia. Selecionando o Ctrl, vou fazer uma cópia aqui do ladinho, depois eu vou usar essa mesma estrutura para reproduzir um tipo que vai repetir mais 5 vezes. Então no total a gente vai ter 6 tipos. Ok? Então no primeiro momento aquela é a estrutura do térreo. Vamos ver esse exemplo. Importante que a gente acompanhe agora lá no menu estrutura o que está acontecendo. Cuidado, tem muitos componentes agora, né? Banco, folha, banco madeira 1, banco madeira 2, paredes, vaso, enfim. Veja que eu posso selecionar todos esses objetos aqui, colocá-los num grupo ou num componente. Nesse caso, como eu não quero salvar e não quero repetir, um grupo daria certo. Eu selecionei todos esses objetos com o botão direito do mouse, vou criar um grupo. Criar um grupo, então, ajuda a juntar esses objetos, mas eu não consigo, por exemplo, salvar, ó, botão direito do mouse, não consigo salvar, salvar como em outro lugar, não tem como. Não consigo recarregar, enfim, então ajuda apenas para, né, agrupar esses objetos. Veja como ficou essa lista, ó. A gente colocou o nome, então, um grupo, chegou o nome de agrupar. Vou dar um minimizar aqui. Veja que são pastas, né, como se fosse pasta do computador. Fica fácil de organizar agora, ó. Ficou mais simples de visualizar. Temos aqui o agrupar. Eu poderia até criar um layer. Olha que legal essa ideia. Eu poderia criar um layer só para o restaurante, por exemplo. Café, restaurante. Então quer dizer que eu tenho um grupo que eu posso colocar, então, esta sacola num outro layer. Cadê aqui na outra camada, no caso, né? Vou criar uma camada então aqui para restaurante. Essa camada então restaurante foi criada. Selecionei esse grupo está no layer 0, claro que eu selecionei vários objetos, criei um grupo e esse grupo já ficou no layer 0, porque é o meu layer corrente. Então sempre é bom lembrar que essa bolinha então está no layer 0, sempre fica no layer 0. Todos os objetos que você cria ficarão no layer 0, assim como esse grupo foi criado, ficou no layer 0. Selecionei esse objeto, vou trocar ele para o layer certo. O layer restaurante. Pronto. Veja que eu posso esconder, ó. O restaurante escondeu tudo, uma vez só. Olha como ficou então agora a estrutura. Percebeu? Escondeu também ele aqui. Eu vou visualizar novamente para você perceber, ó. Perceberam? Ó. Se sumiu lá, sobe aqui também, a estrutura, olha que beleza. Facilita muito na organização. Um ponto muito importante.
Temos aqui por enquanto duas paredes, né? Dois componentes paredes. Aqui, nesse aqui é o tipo, eu vou colocar algumas opções a mais, como por exemplo, vou clicar nessa midpoint aqui, clicar nessa outra midpoint, vou inventar aqui um acabamento diferente, uma varanda, alguma coisa, sei lá. Uma medida qualquer, vou clicar aqui 3 vezes, botão direito do mouse, criar um componente, colocar aqui acabamento, madeira, criar, vou entrar nesse componente, seleciono 3 vezes, vou pegar aqui um material, dessa vez vou pegar, não vou pegar em madeira não, temos ali paisagismo, ver se tem alguma coisa diferente, essa cerca aqui, beleza. Então o que aconteceu aqui? Eu tenho um componente chamado acabamento madeira, né? E aqui nessas paredes eu vou criar um furo aqui de maneira rápida aqui. E agora que eu criei esse furo, eu vou criar aqui um outro componente janela, né? Clicar um offset, criar aqui uma esquadria, clico 2 vezes, botão direito do mouse, criar componente, colocar aqui esquadria de alumínio, colocar aqui alumínio, tá? Esquadria de alumínio. Clico 2 vezes agora nessa parte interna, botão direito do mouse, criar componente vidro. Vou entrar nesse componente, vou aplicar um push-pull. Olhar aqui de dentro fica mais fácil. Push-pull de 0,05. Beleza. Saio do componente. Entro no vidro, vou aplicar um push-pull. Tanto faz, nem precisaria aplicar um push-pull aqui. Mas tudo bem, vou colocar um push-pull com valor de 0,02. Opa, 0,01. Sei que ficou grosso o vidro, mas só para ilustrar mesmo. Seleciono o objeto, saio do componente, seleciono o objeto, vou mover ele um pouco para trás, só para dar um efeito. Aí. Enfim, eu posso selecionar esses dois objetos. Vamos verificar aqui como está ficando a estrutura. Ó. Percebeu que eu tenho então vidro, paredes, esquadria, né, de alumínio. Enfim, eu vou selecionar então a esquadria de alumínio e o vidro. Eu poderia selecionar por aqui, né? Então, veja essa ideia. Eu posso selecionar este e depois selecionar este outro objeto segurando CTRL. Seleciono o objeto, seguro CTRL, seleciono outro objeto. Selecionei os dois de maneira muito prática. Botão direito no mouse, eu posso criar um componente chamado janela. A janela X, poderia ser um modelo específico, eu criar a janela X, criar. Dentro da janela X então temos a esquadria de alumínio e tal, com o vidro. Só para dar um exemplo. Bom, como esse é o tipo, temos vários componentes aqui dentro dele, enfim, seleciono ele, todos eles, esses objetos selecionados, botão direito do mouse, criar componente, chamado de tipo. Percebam que quando você editou o componente parede, você editou este e também o componente do térreo, fazendo o mesmo furo, era o mesmo componente. Putz, mas eu não quero então que ele tenha aquela alteração. Eu posso, né, por exemplo, retirar esse furo, né, aplicar um push-pull aqui e retirar esse furo sem editar o outro. Se você quer fazer isso, vamos lembrar do Make Unique. Vamos lá, posso selecionar o botão direito do mouse, esse objeto que é paredes, né? Botão direito do mouse, clicar em desassociar. Aliás, desculpa, em tornar único. Tornei ele único, agora ficou o parede hashtag 1, que é diferente desse outro objeto que aqui dentro está, que é
paredes, na verdade, ó, esse objeto aqui chamado paredes é diferente desse outro objeto que agora é paredes hashtag 1. Se eu entro nesse componente, eu não estou entrando no outro. Se eu faço um push pull agora, não, só está alterando este. Corrigir uma falha, né? Então tome muito cuidado com esse procedimento. Você tem então um componente aqui único, que é um parede hashtag 1, diferente do outro parede. Então essa é a nossa guia sempre, né? Parede, diferente de parede hashtag 1, porque você colocou o make unique. Enfim. Agora vamos finalizar o exercício com as repetições. Você vai selecionar então este componente chamado tipo, vou acionar o mover, dou um clique no CTRL, pego um pontinho, pego esse pontinho de referência, aliás, não precisava ser com o CTRL agora, né? Só com o mover mesmo, sem o CTRL. Coloquei nesse ponto aqui. E ficou lá o tipo. Vou selecionar de novo esse tipo, aciono o mover, dou um clique no CTRL, pego um pontinho, coloco em cima do outro, e agora digito X5 e dou Enter. Você tem então 5 cópias. No total são 6 tipos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos. Ok? Se você quer deixar apenas os 3 últimos andares com a cor da parede diferente, a parede da frente, por exemplo, tome cuidado com esse procedimento, porque você tem que alterar o componente da parede desses 3 componentes, aliás, desses 3 tipos. Você vai ter que alterar então, deixando único os 3 tipos. Esses 3 tipos serão tipos diferentes dos outros, porque lá dentro desses 3 tipos, terão 3 componentes paredes diferentes, porque terão uma cor diferente. A mesma coisa vai acontecer então se eu tento reproduzir, por exemplo, uma varanda maior, um tamanho bem maior aqui nessa varanda. Você precisa deixar essa varanda, esse acabamento de madeira único, diferente dos outros. Então vejam só o que poderia acontecer aqui numa situação, num deslize. Eu quero mudar então essas 3 paredes da frente aqui, desses 3 andares, dos 3 últimos. Se eu entro nesse tipo, clicando 2 vezes, eu percebo que eu tenho outro componente aqui dentro, né? Então dentro do componente tipo, sempre reparem aqui, ó, dentro do componente tipo temos paredes. Então eu cliquei 2 vezes, entrei no tipo, selecionei aqui paredes, são todas essas paredes iguais. Então quer dizer que se eu entro nessa parede, ó, eu estou entrando em todas, clicando 2 vezes nela aqui embaixo, ó. Veja que se eu seleciono a superfície, estou selecionando todas. Não é isso que eu quero, né? Eu quero só essas 3. Então veja, vou sair dos componentes, clicando fora. Veja que eu vou selecionar esse tipo, ó, selecionei esse tipo, seguro o CTRL, seleciono este e esse outro. Os 3 tipos aqui em cima foram selecionados e esses serão tipos diferentes dos outros. Botão direito do mouse, tornar único, deixei eles únicos. São diferentes dos outros. Só que lá dentro desses 3 ainda você possui paredes iguais. Quer ver? Ó? Olha a ideia. Ó. Percebeu que ficou então tipo hashtag 1, tipo hashtag 1 diferente dos outros tipos? Ó, tipo hashtag 1 diferente desse. O tipo normal, que são aqueles outros lá embaixo. E esse aqui então ficou os 3. Então esses 3 selecionados aqui eu vou entrar nesse tipo. Percebeu que eu selecionei aqui o tipo hashtag 1, vou entrar nesse tipo. Percebe que quando eu seleciono esse objeto, só selecionei que é o objeto paredes, eu selecionei então esses 3. Mas se eu entro e seleciono uma superfície, eu estou selecionando todas as superfícies. Quer dizer que a sacola é igual, você não pode entrar nessa sacola chamada paredes. A sacola é igual para, né, os outros tipos também, enfim. Então veja que eu seleciono, apenas dou um clique neste objeto paredes, nessa sacola, né, neste componente paredes, e quando você dá um clique você veja que você selecionou apenas os 3 objetos que estão naquele tipo hashtag 1.
E agora, com o botão direito do mouse em cima dessa parede, vou tornar único. Veja que eu tornei único, agora virou parede hashtag 2. Já tínhamos uma parede hashtag 1, né? Agora virou parede hashtag 2. É um componente diferente. Quer dizer que se você deixou ele único aqui, você também deixou ele único aqui e aqui também neste outro, que são os 3, né, andares ali. Então ficou um tipo diferente, que é o tipo hashtag 1. Então quer dizer que agora dentro desse componente, entrei nesse componente, eu posso selecionar a superfície e pegar uma outra cor. Ok? Então perceberam o cuidado de entrar nos componentes, né, e tornar eles únicos. A complexidade desse processo. Muito importante é você usar então a estrutura, perceber então dentro da estrutura o que está acontecendo com esses objetos. Veja então que agora apenas esses 3 andares terão as sacadas diferentes. Bom, se você quiser alterar todas as sacadas ao mesmo tempo, você vai perceber que você pode entrar no componente, no tipo aqui, e entrar nessas sacadas. Está entrando em todas, porque todas aqui, né, dentro de todos os tipos, desde o tipo normal e o tipo hashtag 1, dentro dessas sacolas, é claro que você tem mesmo acabamento madeira, essa mesma sacada de madeira, esse acabamento madeira, você tem o mesmo acabamento. Então quer dizer que se eu aplico um push-pull agora, por exemplo, na parte de frente, estou editando todas, né? Mas eu não quero todas, eu quero só essas 3 aqui, né? Enfim, então estou dando um ESC, estou saindo dos componentes. Vamos tomar cuidado com esse procedimento agora. Veja que este tipo hashtag 1, esse é o tipo hashtag 1, esse é o tipo hashtag 1, está tudo certo. Veja que eu vou entrar em um desses tipos hashtag 1, entrei, clicando 2 vezes, seleciono o acabamento madeira, percebeu que eu selecionei os 3 ali, né? Selecionei, então esses 3 selecionados, na teoria eu selecionei um só, mas eu selecionei os 3 selecionados, botão direito do mouse, vou tornar único, pronto, ficou diferente. Agora acabamento madeira hashtag 1, percebeu o nome? Ó. Vou entrar no componente, clicando 2 vezes, aplico um push-pull, ó, ficou maior, não alterou os outros. Vou sair do componente, está aí o resultado. Então se precisar alterar alguma coisa, por exemplo, só quero que as madeiras fiquem com uma tonalidade um pouco mais clara, por exemplo, então isso é muito simples, você poderia aqui em materiais, pegar o conta-gotas, eu estou na cortina selecionar, né? Só na cortina selecionar que funciona o conta-gotas, clico no conta-gotas, capturo, ó, cliquei no conta-gotas, capturo a madeira, a cor da madeira. Então quer dizer que esse material foi utilizado em vários componentes, né? Na cortina editar, por exemplo, eu posso simplesmente deixar a cor da madeira um pouco mais clara, por exemplo. Enfim. Esse procedimento é bem tranquilo quando se trata das cores, né? Então foi válido aqui um exemplo, né? Vejo que se você poderia até organizar isto em camadas. Poderia criar aqui, então, camadas então para tipo, e camada para tipo hashtag 1, e também térreo. Só com situação aqui de organização, selecionei o térreo aqui embaixo, seleciono e coloco lá na camada térreo. Só um exemplo para finalizar o tutorial. E agora esses 3 objetos aqui embaixo, que são o chamado tipo. Selecionei eles, eu coloco no layer chamado tipo, na camada tipo. Selecionando agora esses outros 3 elementos, coloco na camada tipo hashtag 1. Então, numa apresentação, às vezes eu poderia, né? Esses são os tipos assim. Outra etapa, enfim. Ok? Então, nessa ideia do tutorial, a gente percebeu a situação das organizações
E também até aquela conferência sobre as camadas, vejam como ficou aqui aquela ideia de cor por camada. A gente consegue identificar, né, quais são as cores, as camadas diferentes, os tipos diferentes, enfim. Bem interessante essa organização. Até a próxima.